Olá, amigos! Hoje nós vamos abordar brevemente sobre o Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? Como nós podemos fazer o Evangelho no Lar? Quais os benefícios da família que tem o hábito de fazer semanalmente? Primeiramente, devemos comentar que o Evangelho ele não é uma prática exclusivamente espírita. O intuito do Evangelho no Lar é que a família possa refletir, juntamente com os que fazem parte do lar, acerca das questões morais. Portanto, qualquer indivíduo, qualquer família poderá fazer. Como que é feito o Evangelho? É escolhido um dia na semana, em um horário específico. Por que é escolhido um horário específico naquele dia da semana? Porque os benfeitores espirituais, que têm muitas atividades no plano espiritual, eles vão colocar na agenda deles de que naquele dia da semana e naquele horário eles têm um compromisso de vir até o nosso lar nos auxiliar com o culto do Evangelho. À medida em que a família vai fazendo de forma assídua, com seriedade, os espíritos então escolhem um coordenador que vai ajudar na organização das atividades do Evangelho do plano espiritual. Juntamente com esse coordenador, os nossos mentores, nossos guias espirituais também vêm nos auxiliar, vêm ter conosco. É escolhido também trabalhadores que vão auxiliar de alguma maneira, seja na psicosfera, higienizando do ambiente, seja daqueles espíritos que vão auxiliar na magnetização da água, colocando os fluidos necessários, aqueles que vão ajudar as nossas necessidades íntimas. Então, esses espíritos, eles vão ter o trabalho, a seriedade de toda semana estarem nos auxiliando. Portanto, é imprescindível que nós tenhamos uma certa seriedade e assiduidade com o culto do Evangelho. Também a família poderá, e é muito importante, que cada indivíduo tenha a sua água, seja um copo d'água, seja uma garrafa, não importa, mas que cada um tenha o seu, de forma individualizada. Por que isso? Porque os benfeitores responsáveis pela fluidificação da água, e hoje nós sabemos, já a própria ciência já nos trouxe informações de que a água ela é fluidificada, a própria USP, Universidade de São Paulo, já nos trouxe pesquisas acerca disso, então a própria ciência já contribui. Nós sabemos que esses espíritos, eles vão magnetizar cada um dos copos d'água, cada uma das garrafas, a benefício de cada indivíduo. Como cada integrante da família tem a sua necessidade espiritual, a água ela será modificada para que seja beneficiada naquela necessidade do indivíduo. Por isso, então, cada um terá a sua. Também, nós vamos escolher um livro, um texto para trazer. Então, como que é feito? A família, e aí podem me perguntar, podem nos perguntar, bom, mas a minha família ela não gosta, eles não têm o hábito, eles não querem. Não tem problema, você poderá fazer sozinho, não tem necessidade de ser toda a família e também não tem necessidade de ser um local específico do lar. Qualquer ambiente, desde que haja uma profunda seriedade na atividade, ele será benéfico. Então, a família ela vai começar a atividade do Evangelho fazendo uma prece inicial para que seja elevada a vibração mental de todos que irão participar.
Após a prece inicial, é escolhido um texto. E aí cada família tem o seu livro específico, tem um texto que gosta de trabalhar mais. Então nós podemos, para aqueles que são espíritas, lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou, quem sabe, algumas obras do Espírito Emmanuel, que tem textos acerca das passagens de Jesus. Aquela família em que não tem o hábito cristão, que ela possa escolher textos em que vão auxiliar, textos profundos, que tragam bastante reflexões acerca da moralidade. Que seja um texto breve, o intuito do Evangelho no Lar não é algo demorado. Fez a prece inicial, leu o texto, após a leitura do texto, a família vai conversar, vai dialogar, vai refletir sobre aquela passagem. Pode escolher um livro e começar desde o início, como por exemplo o Evangelho segundo o Espiritismo, ler ele a cada semana de forma gradativa, ou aqueles que optarem pode também abrir ao acaso. Fica a critério da família. Após a leitura, após as reflexões, faz uma prece final de encerramento, de agradecimento e dá fim ao Evangelho no Lar. É algo que não demora muito, em torno de 20 minutinhos, 30 minutinhos, mas é importante que a família possa se unir neste momento para refletir sobre realmente as questões morais. Também nós podemos ver nas obras de André Luiz vários relatos dele dos benefícios que tem o culto do Evangelho. Em várias obras ele vai comentar, por exemplo, tem a obra Missionários da Luz, em que ele narra uma história onde certos espíritos que tinham uma vibração mental um pouco inferior tentavam se aproximar de um lar, de uma casa, e ele percebeu de que esses espíritos eles não conseguiam penetrar o recinto. E ele perguntou ao seu orientador o que seria isso, por que certos espíritos não conseguiam entrar naquele lar. Ao que o orientador dele respondeu que aquele lar era feito de forma assídua, de forma séria, o culto no Evangelho no lar, e como consequência, os benfeitores magnetizaram ao redor desse lar, como se fosse realmente uma proteção magnética. E esses espíritos que tinham uma vibração inferior àquela vibração daquele lar, eles não conseguiam entrar. Por quê? Porque era como se houvesse uma repulsa magnética de vibração. Então o Evangelho no Lar traz-nos muitos benefícios, né? Como por exemplo a própria proteção espiritual do lar, onde espíritos com baixo teor vibratório não conseguirão acessar. Também espíritos benfeitores em que vêm até a Terra para atividades aqui no nosso plano terrestre, eles aproveitam das casas, dos lares que têm o hábito do Evangelho, para dar início às atividades e ali permanecerem. É como se fosse um quartel-general. Por quê? Porque o lar que tem esse hábito, ele fica como que se estivesse numa psicosfera, numa vibração elevada em relação aos outros lares. Com isso, esses espíritos benfeitores conseguem se manter ali apostos para as atividades. Então, olha quantos benefícios. Diz-nos Joana de Ângeles que quando se faz o Evangelho em um apartamento, num prédio, não somente aquele apartamento é beneficiado pelas vibrações do Evangelho, mas também o prédio inteiro é beneficiado. Então, meus amigos, e espíritas principalmente, é imprescindível que
nós façamos o Evangelho no lar, para que a gente possa vibrar melhor, para que a psicosfera do ambiente de nosso lar seja higienizado, para que a gente possa receber os benefícios desses benfeitores espirituais. É bem simples, basicamente é isso, não tem muito mistério, de forma simples. E também nós recomendamos em que a família se mantenha no lar após o culto do Evangelho, para que possa realmente receber as bênçãos dos fluidos provindos do alto. Evangelho no lar é Jesus no lar. Nós vemos na Bíblia quando ele irá dizer: quando 2 ou mais pessoas falarem no meu nome, aí eu estarei. Então, quando nós estamos fazendo o Evangelho no lar, Jesus entra em nosso lar, entra em contato com os nossos corações para nos auxiliar e nos beneficiar. Aquela família ou aquele casal em que já estão num nível de autoconhecimento maduro, onde ambos se respeitam, ambos conseguem respeitar as imperfeições do outro ou dos outros, pode-se também aproveitar do Evangelho no lar para discutir questões que são próprias, inerentes às imperfeições de cada um. Por exemplo, um casal. Então o casal pode escolher um indivíduo que ele ainda tem muito orgulho. Então eles conversam: bom, semana que vem nós vamos abordar sobre o orgulho, porque eu percebo uma pessoa muito orgulhosa. E ali é conversado sobre isso. Na outra semana, o outro indivíduo vai dizer: bom, eu sinto que eu sou uma pessoa muito egoísta. Vamos trazer algum texto falando sobre o egoísmo para nós debatermos e refletir sobre isso. É importante salientar, muito importante, que o Evangelho tem que ser um momento de paz, de fraternidade, de união. Então nós não devemos utilizar o momento do Evangelho no lar para apontar defeito nos outros. Então, por exemplo, aquela família que tem o hábito de abrir ao acaso e de repente cai algo em que nós sabemos que é muito presente em algum integrante da família, não cabe a nenhum de nós dizer: olha, tá vendo? Tá vendo o que o texto está dizendo? Pensa bem. Por que nós não recomendamos isso? Porque o momento do Evangelho, que deveria ser de paz, de fraternidade, se torna um momento negativo, onde mexe com questões internas do indivíduo ou dos indivíduos e acaba não sendo um momento de paz, de harmonia da família. Portanto, o Evangelho, sobretudo, tem que ser em clima de paz, de harmonia a todos do lar. Muito obrigado, um abraço a todos.